Olá, sou Paulo Eduardo e nós estamos chegando para mais um estudo aqui no canal Minuto Missionário. Seja bem-vindo, muito obrigado por nos acompanhar. É sempre muito bom ter a sua companhia, muito bom ter você do outro lado nos acompanhando todos os dias. Nós estamos estudando juntos a Bíblia, versículo por versículo, tirando lições para as nossas vidas, procurando colocar a palavra de Deus de uma forma muito prática nas nossas vidas, em decisões, em atitudes, e estudando a Bíblia versículo por versículo com muito cuidado em extrair somente o que as Escrituras nos dizem, para não incorrermos no perigo de tantas heresias e ensinamentos tão longe do que as Escrituras dizem que nós encontramos por aí. Quero agora te convidar a me acompanhar em mais um estudo. Vamos juntos! Nós estamos estudando Atos dos Apóstolos, chegamos no capítulo 21, na verdade, capítulo 21, e nós estamos nos primeiros versículos. Nosso estudo de hoje vai estar dentro dos versículos de 7 a 16 do capítulo 21 de Atos dos Apóstolos. Você pode fazer essa leitura aí e nós vamos estar acompanhando aqui o nosso estudo. Nós estamos falando da viagem de Paulo, a Jerusalém. A viagem de Paulo, ela aconteceu em algumas etapas. No primeiro versículo até o versículo 6, nós temos Paulo indo de Mileto a Tiro, onde Paulo chega em Tiro que era a principal cidade da Fenícia. Ali em Tiro, Paulo encontrou alguns irmãos, alguns discípulos e permaneceu ali por 7 dias. E lá no versículo 4, Paulo recebe uma profecia ali, alertando para não ir para Jerusalém. É algo interessante pensar, não é? O Espírito Santo havia mandado Paulo para Jerusalém e chega aqui em Tiro, há uma alerta para Paulo não ir para Jerusalém. Marshall, ele sugere aqui para nós que o significado dessa palavra deveria ser interpretado da seguinte forma: se é isso que vai lhe acontecer, não faça essa viagem para lá. Está mostrando o que vai acontecer. Após uma semana entre os crentes de Tiro, Paulo se despediu, e nós lemos aqui nos versículos 5 e 6, num clima de profunda emoção e cordialidade, e prossegue rumo a Jerusalém. Em relação a essas profecias que Paulo recebeu para não ir para Jerusalém, nós vamos estudar com muito cuidado para entendermos como conciliar essas duas situações. A partir do versículo 7, Paulo deixa a cidade de Tiro rumo a Cesareia. Paulo chegou a Ptolomaida, que ali ele saudou os irmãos, permanecendo com eles por um dia. Versículo 7 do capítulo 21 nos faz menção disso. De Ptolomaida, o apóstolo viajou direto à cidade de Cesareia, cerca de 64 quilômetros ao sul, e ali se hospedou na casa de Filipe. Filipe, um evangelista, um daqueles 7 diáconos da igreja de Jerusalém. Nós estudamos isso lá no comecinho do livro de Atos. O evangelista Filipe, ele era diácono da igreja de Jerusalém e ele tinha filhas, que eram profetisas. Capítulos 21, versículos 8 e 9 nos fala disso. Filipe estava agora estabelecido nessa cidade de Cesareia, já fazia 20 anos. Capítulo 8, versículo 40 nos diz. E desde então a família cresceu, como está aqui no capítulo 21, versículo 9. Essa cidade de Cesareia, uma cidade magnífica, foi construída por Herodes o Grande para servir como porto para Jerusalém. Paulo se hospeda na casa de Filipe. Filipe, que fugiu de Jerusalém, como eu disse, ele que lá em Jerusalém era um dos evangelistas, ele sai de Jerusalém por causa da perseguição, quando Estevão, o seu companheiro, foi morto. Nós estudamos isso aqui. Estevão foi morto e na morte de Estevão havia a participação de Saulo, hoje Paulo. E agora, nesta cena relatada aqui no capítulo 21, os dois estão juntos novamente, mas agora como irmãos.
o perseguidor e o perseguido. Filipe estava morando em Cesareia porque foi perseguido quando Estevão morreu e Paulo estava lá junto. Agora, Paulo, um cristão, está sendo recebido por Filipe lá em Cesareia. Esse é o propósito, o agir de Deus, não é? Às vezes não entendemos isso, mas podemos saber que Deus está no controle de toda a história. Pessoas que anteriormente eram perseguidor e perseguido, agora juntos como irmãos em Cristo. Isso é o que o Senhor faz em uma vida. Ele muda vidas, ele transforma vidas. Agora, enquanto Paulo estava em Cesareia, aconteceu algo. Ágabo, conhecido profeta, desceu da Judéia e profetizou a prisão de Paulo em Jerusalém, acrescentando que os judeus o entregariam nas mãos dos gentios, diz versículos 10 e 11 aqui do capítulo 21. Cerca de 15 anos antes, Paulo e Ágabo, eles haviam trabalhado juntos, levantando uma oferta para as vítimas da grande fome que assolou a Judéia. Isso lá no capítulo 11, versículos 27 e 30, passamos aqui também estudando isso já há algum tempo atrás. Se você ler, prestando atenção no texto, você vai perceber o estilo da profecia de Ágabo. Ágabo foi uma combinação, essa profecia dele foi uma combinação de um ato e uma interpretação falada. John Stott, comentando isso aqui, ele diz que Ágabo copiou a prática mímica de alguns profetas do Antigo Testamento, como Aías, que rasgou a veste de Jeroboão em 12 pedaços, 1 Reis 11, 29 em diante. Isaías, que também andou nu e descalço durante 3 anos, Isaías 20, versículos 3 em diante. E Ezequiel, que pôs um cerco e uma representação simbólica de Jerusalém em Ezequiel capítulo 4, a partir do versículo 1. O que Ágabo faz? Ele imitando, não é, essa prática de interpretação, ele toma o cinto que Paulo usava e com esse cinto ele amarra os seus próprios pés e as próprias mãos, simbolizando, lembrando a prisão que Paulo iria passar. Esta é a segunda profecia que parece incompatível com aquilo que o Espírito dissera a Paulo no capítulo 21, versículos 23 e 24. Paulo recebe uma orientação clara do Espírito Santo de Deus para ir para Jerusalém. E agora Paulo rejeitou abertamente o pedido dos discípulos e seguiu resoluto para Jerusalém, mesmo após os irmãos terem dito para não ir, mesmo após a profecia aqui agora, dizendo que ele lá seria preso. Assim como os cristãos de Tiro, os cristãos de Cesareia imploraram a Paulo que não fosse a Jerusalém. Tanto a equipe que acompanhava Paulo, como os discípulos de Cesareia, tentaram demovê-lo dessa ideia de ir para Jerusalém, mas este os calou, respondeu com firmeza. Versículo 13, Paulo diz: que fazeis chorando e quebrantando-me o coração? Pois estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Então eles, não conseguindo dissuadir o apóstolo de sua firme resolução de ir para Jerusalém, os irmãos curvaram-se à vontade do Senhor, diz no versículo 14. E depois dos preparativos, Paulo e a sua comitiva sobe para Jerusalém. Paulo tinha uma firme convicção do que Deus tinha chamado ele para fazer. Os irmãos, orientados pelo Espírito Santo, mostraram para Paulo o que iria acontecer. Mas nós vamos estudar isso no próximo estudo, mas só para não deixar nenhum fio solto aqui, Paulo estava convicto, orientado e sabendo o que iria acontecer, mas ele segue firme em sua resolução, porque Paulo sabia o que Deus tinha chamado. Paulo não estava indo enganado, Paulo não estava indo sem saber o que iria acontecer. Paulo estava indo sabendo que ele seria preso, que ele estaria caminhando para o martírio, mas ele vai com uma firme convicção no seu coração. Que nós possamos saber, a vontade de Deus muitas vezes pode nos conduzir a caminhos que não são tão fáceis, mas são os melhores caminhos para andarmos. Às vezes não vai ser o melhor caminho, mais tranquilo,
mas estar no centro da vontade de Deus deve ser o maior desejo do coração de qualquer homem e mulher que serve ao Senhor. Porque ali, no centro da vontade de Deus, é o verdadeiro lugar onde encontraremos paz e muito mais importa agradar ao meu Deus do que satisfazer as minhas vontades e os meus desejos. Que Deus possa nos abençoar, nos ajudar a estarmos dispostos a nos doar, a nos entregar para cumprir a vontade de Deus, mesmo que isso muitas vezes não signifique andar pelos melhores caminhos, mas o Senhor é conosco, Ele nos dá força, Ele nos sustenta e Ele vai estar conosco até o fim, e essa precisa ser a convicção do nosso coração. Deus te abençoe, obrigado por me acompanhar e até o próximo encontro, se assim o Senhor nos permitir.